aí? Boa Oi, noite, boa noite. tudo bem? Tudo bem? Você... Tudo tranquilo. Vamos, vamos aguardar um pouquinho aí a galera entrar. Esse tempo aí do Instagram notificar as pessoas. Tem uma galera boa aí. Miagusco aí entrando também. Grande professor Miagusco. Agora tá entrando aí, a gente vai começar. Primeiro, eu queria agradecer a presença da Ana Biel, que aqui no nossa live, nosso ao vivo. O Voz da Resistência tem feito essas lives, né, durante a quarentena, né, a gente intensificou esse processo. Nós temos um ano aí no ar, né, o site Voz da Resistência e na Batalha da Comunicação, né? Então, nós estamos devagarzinho estruturando esse aparelho de comunicação e durante a quarentena ele se mostrou mais importante ainda, né? Das pessoas estarem conectadas com formação real, né? No meio, e a gente vai debater um pouco isso hoje. Estou muito feliz com essa. Virou aí total, tô de cabeça para baixo, né? É, E a gente Desculpa, eu tem. sou leiga ainda em lives no Tranquilo, Instagram. tranquilo, vai ajeitando aí. E aí a gente está se fortalecendo, né, nesse processo. Então, Voz da Resistência, nós utilizamos o lema, né? Necessário como nunca, radical como sempre, né? Um jornal que expressa a desejo de construção de um novo mundo, né? Um jornal, uma tribuna aberta à classe trabalhadora, uma tribuna aberta às classes populares, ao movimento social, né? Um aparelho de comunicação mesmo que a gente quer construir, né? Então estamos construindo já. Gustavo tem lembrado aí 1 ano e 4 meses já, né, Gustavo? Então, nesse processo. Então, eu sou colunista do Voz da Resistência, né? Sou estudante da UF, né? E pesquisador também. A Ana Mielke é jornalista, especialista em História, Sociedade e Cultura, mestre em Ciências da Comunicação, ativista de direitos humanos, da liberdade de expressão, do direito à comunicação e secretária da FNDC, né, do FNDC, o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação. Ana, quando eu te chamei, eu fiz o convite para a gente conversar um pouco sobre. Eu estava lendo um texto de estética, retomando os estudos da estética, porque a gente fez campanha em 2018, eu trabalhei na comunicação da campanha em 2018, e a gente observou muito, assim, né? Eu já tinha observado isso desde Temer, assim, ele já vinha feito processos de censura, né? Até o logo do governo, a gente já vinha observado esse processo estético, né? Mas não só isso, né? Eu te fiz esse convite, mas não para a gente só tocar nessa questão, né, da estética da comunicação, que e aí eu retomei os estudos, né, do Walter Benjamin, do Adorno, enfim, né? A gente pega estética da comunicação, mas depois não dá tanto valor na hora, mas depois a gente fica pensando nessas coisas. E aí o Walter Benjamin ele faz um debate, né, na era da reprodutibilidade técnica, sobre a estética de guerra, né? E aí ele fala que o fascismo utiliza das massas, do processo de como eu posso dizer, das massas, né, da questão das massas para se utilizar e fazer manipulação das massas. Então, a estética da comunicação tem feito utilizado sobre isso
tem usado, é, tem usado as cores do Brasil, nacionalismo, enfim, todo esse processo também. E aí a gente quer debater também, não só eu tô aqui iniciando, a gente vai aprofundar as coisas, né? Eu estou só introduzindo para a gente aprofundar nessa uma hora de live que a gente tem. Então depois eu vou passar a bola para você. E aí a gente pega um pouco as questões dos programas policialescos, né, que já vem há um tempo reproduzindo todos os dias uma lógica militarizada, tanto da comunicação como da sociedade. A eleição de 2018, né, total, assim, né, fake news. O WhatsApp foi muito utilizado, né, então a questão da imagem, né, o texto, enfim, há uma mudança de comunicação, né, o meme, as fake news, kit gay, mamadeira de piroca, enfim, eu recebi cada coisa assim surreais, muitas coisas surreais. Processo de desinformação e a questão das notícias falsas como método de governo, né? Então, deixou de ser campanha, né, pegando esse processo aí. E aí a gente pode vir desde antes, né? Eu acho que desde o mensalão, a criminalização da política, né, a cobertura espetaculosa, né, da Lava Jato. Tem muitas questões aí que a gente pode tocar, né? Eu estou só abrindo aqui, não vou me estender agora nesse momento, depois a gente aprofunda. São muitas questões, né, que a gente tem a debater e que nós, eu falo, tenho feito essa brincadeira, que a gente está muito atrasado. A esquerda brasileira, a esquerda mundial, né, nesse debate da comunicação, está atrasada em relação à direita, né? A direita saca as coisas e opera num nível muito grande e opera com dinheiro público, inclusive. Nós estamos vendo aí, essa semana saiu que o Carlos Bolsonaro opera um gabinete do ódio. A gente já sabia disso, mas saiu nos grandes meios de comunicação, né? Então ganha grandes proporções isso. O gabinete do ódio dentro do Palácio do Planalto, né? Então, existe assessores, tanto de deputados ligados ao bolsonarismo, como o do próprio Bolsonaro, dentro do Palácio do Planalto, no Congresso, no Senado, que operam, e aí robôs também, né? Robôs, tem saído notícias também, a gente já vem debatido isso, robôs operando notícias né, compartilhamentos, isso gera uma onda nas redes, nós sabemos como funcionam as redes, as timelines, né, os filtros bolhas. Então, queria abrir rapidamente para que a gente possa aprofundar. E aí eu quero que você faça um pouco de uma análise de conjuntura que a gente está passando. Nós estamos no meio de uma pandemia, nós precisamos repensar nosso modo de viver, né? Eu acho que é central isso. Eu tenho feito essa reflexão, né? Esse caos planetário que a gente está vivendo e assim os dogmas neoliberais estão caindo, né, na nossa frente, mas não há uma mudança radical das estruturas, né, colocadas, né, do capitalismo. Não há todas as teses deles estão caindo do Estado fraco, do Estado mínimo, e não é um consenso, por exemplo, que as sociedades vão ter que mudar para entrar no equilíbrio ecológico, que a gente precise de uma renda mínima cidadã para as pessoas, não dá, né? Nós estamos tendo dificuldade no pagamento do auxílio emergencial, né? Filas e filas. Eu estou aqui em Salvador, né? Eu sou de Salvador, estou aqui em Salvador. E aí quando precisa ir no mercado, a gente vê filas nas agências da Caixa, né? Então não há uma mudança estrutural e o Bolsonaro tem operado na comunicação, e aí o FNDC,
o Intervozes, né, essas articulações da comunicação têm feito denúncias internacionais. Eu queria que você falasse um pouco disso, né, também. Tem feito denúncias de ataques ao jornalismo, de ataques à liberdade de expressão, de desmonte da comunicação pública. Enfim, esse grande método da comunicação que eles têm operado muito forte, né? Seja no WhatsApp, seja no YouTube, seja na comunicação pública, seja né, no sequestro de dados das pessoas. Eu tenho visto também os governos para combater a Covid sem ter uma regulamentação, né, da geolocalização das pessoas, sequestrando esses dados, enfim. Um grande debate que a gente tem a fazer aqui. Não vou me alongar, Ana. Quero que você se apresente e comece um pouco a falar dessas milhões de coisas que eu falei aqui e a gente vai aprofundando. Eu sei que lhe botei na sinuca grande aí de tentar resumir isso, mas a gente tem um bom tempo aí para falar. Boa Legal. noite. Boa noite, Caio. Obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite de participar aqui com vocês, né, do jornal Voz da Resistência. Dizer que é uma honra, um prazer estar aqui compartilhando, né, de informações que a gente já acumula aí há algum tempo nessa militância aí na defesa da democratização da comunicação. Eu sou comunicadora de formação, né? Você já falou aí da minha formação, que eu tenho mestrado, tenho especialização, mas eu acredito que a minha maior formação na área da comunicação se deu mesmo no ativismo político, né? Dentro, né, das organizações que atuam no Brasil pela democratização da comunicação. As duas últimas delas, Intervozes, né, onde eu estava como coordenadora executiva até o ano de 2019, e no FNDC, onde eu sigo como secretária geral, o FNDC, que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que é uma frente, um fórum que reúne aí diversas organizações da sociedade civil, mas também entidades sindicais como a CUT, a Intersindical, e algumas outras entidades, entidades de classe como a FENAGE, os sindicatos dos jornalistas. Então é uma organização, uma frente de organizações que busca aí debater quais são os principais entraves à realização do direito à comunicação no Brasil. E aí, dito isso, já vou começar falando um pouco de um histórico, né? Hoje, discutir direito à comunicação se tornou algo bastante complexo, né? E essa sua fala inicial aí, ela é um pouco, né, resultado dessa complexidade que é hoje discutir direito à comunicação, né? Porque a gente não está falando só, né, daquela comunicação de massa, do fenômeno da comunicação de massa que a gente viu emergir no início do século XX e que se consolidou no final do século XX, principalmente com a televisão. A gente não está falando mais apenas disso, a gente está falando também de outras formas de comunicação que ganharam expressão e que ganharam força, principalmente com a ascensão, aí, o advento da internet e com a multiplicidade, né, de plataformas, de redes, né, que ocuparam esse espaço aí de mediação da esfera pública, né, dentro da internet hoje. Então, discutir comunicação vai desde discutir, né, os temas relacionados à ética do jornalismo, mas também passa pelas questões das concessões de rádio e televisão no Brasil, passa também pela comunicação pública, que é um debate também que emerge aí com bastante força nos anos 80, e que no Brasil só é de fato, né, concretizado, digamos assim, na década de 2000, passa por discutir comunicação comunitária e passa também por discutir acesso à internet, porque se a gente está falando que o direito à comunicação se realiza hoje também por meio deste espaço, né, que é a internet, garantir o acesso à internet hoje é essencial, né, para garantir o direito à comunicação. E isso inclui discutir, por exemplo, os monopólios, né, das empresas que operam os cabos que transmitem as informações, né? Então, isso implica discutir também as empresas de telecomunicações, anteriormente chamadas empresas de telefonia, e como que elas atuam aí hoje no mercado e no lobby que elas promovem junto aos governos dos estados nacionais, aqui no Brasil, no governo federal.
Então, é bastante complexo mesmo, e eu vou tentar falar um pouco dessa conjuntura mais recente, relacionada aí, vou dizer, o pós-golpe, não vou falar só de governo Bolsonaro, porque a gente vem numa pegada, numa leva de retrocessos subsequentes na área da comunicação, que entravam, né, a realização do direito à comunicação dos cidadãos e cidadãs brasileiras, que começa, não vou dizer que começa, mas que se intensifica muito com o golpe, né, jurídico, parlamentar, midiático que aconteceu em 2016. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Brasil, a gente tem uma Constituição que é de 88, e é nessa Constituição que está prevista que a comunicação deve ser, né, deve ser levada a todos e todas. Existe até um capítulo, né, exclusivo para falar de comunicação social. Essa Constituição ela garante, inclusive, alguns princípios, né, de como essa comunicação social deve ser levada enquanto serviço para a população brasileira. Só que do pós-88 em diante, pouco nós tivemos de políticas reais e concretas, né, do governo federal para colocar em marcha aí a realização desse direito à comunicação. O que a gente viu, né, de mais concreto em relação a isso aconteceu em 2008, 2009, com a criação da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que é então a primeira empresa pública de comunicação do país. Ela vem justamente para concretizar, né, aquilo que está lá na Constituição, no artigo 223, que é a necessidade de complementariedade do sistema. Ou seja, você não pode ter um sistema de comunicação, como é no Brasil, totalmente explorado pelo setor comercial, pelo setor privado, que são as empresas privadas que, né, exploram um serviço, né, e aferem lucro, né, nessa exploração através das concessões públicas. Então a Constituição previu isso lá atrás. A gente tem que ter um outro setor que é o setor da comunicação pública, né, e ela precisa existir porque ela não pode ter como finalidade a busca pelo lucro, né, mas o interesse social da informação que ela reproduz. Em 2008, 2009, já no governo Lula, a gente consegue, então, né, criar a Empresa Brasil de Comunicação, mas ela não dura, né, nem 10 anos, porque já no golpe, em 2016, uma das primeiras ações do então presidente Michel Temer foi justamente editar uma medida provisória, né, para desmontar, digamos assim, a lei que, né, que criou a EBC, tirando dela, da Empresa Brasil de Comunicação, um dos seus alicerces mais fundamentais para nós que somos da área, que é a participação democrática, né? Uma empresa pública de comunicação ela tem que ter, entre um dos seus 3 principais pilares, a participação democrática. E o que o Temer fez com a medida provisória? Ele justamente retirou da EBC o Conselho Curador, que não funcionava como a gente gostaria. É bom que fique claro. Havia, sim, ingerências por parte do governo petista, junto à Empresa Brasil de Comunicação, né, uma certa porta giratória entre SECOM, que é a Secretaria de Comunicação Social ligada à Presidência da República, e a Empresa Brasil de Comunicação, mas ainda assim era um órgão com o qual a gente poderia dialogar e cobrar, né, para que ele pudesse ter ali algum tipo de intervenção junto à programação da Empresa Brasil de Comunicação e à gestão também. Então, a gente vem desde então sofrendo muitos retrocessos em relação à comunicação pública, né? Então, em 2019, na sequência disso, o Bolsonaro também editou um decreto, né, que uniu a TV Brasil, que é uma das TVs ligadas à EBC, com a NBR. A TV Brasil tinha esse caráter de ser a televisão pública e a NBR é aquela televisão que é uma televisão do Estado, né, que passa as informações dos setores envolvidos no Estado, o judiciário, o legislativo e o executivo. Ao juntar isso e produzir e construir uma programação totalmente, bastante militarizada, porque as Forças Armadas ganharam programas, né, em 2019 dentro da TV Brasil, você destruiu completamente aí a possibilidade da gente ter uma TV pública realmente plural e realmente diversa no Brasil. Bom, o Bolsonaro, ao contrário do Temer, falei do Temer porque o Temer também, além dessa medida provisória, Começou a maldade. começou a maldade.
Além dessa medida provisória relacionada à EBC, o Temer também foi quem editou aí uma alteração, né, nos processos de concessões, nas regras de concessões das TVs, né, das TVs e dos rádios, dentre outras coisas, garantindo uma certa anistia para os proprietários, né, que deviam aí documentação, né, alguns com documentação vencidas há mais de 10 anos. Então, o Temer também iniciou aí esse processo, né, de maldade, como você diz, né, de desmonte do setor, desestruturando o setor sem dialogar com a sociedade, porque nós que somos do movimento, nós queremos sim reformular as leis que regulam o sistema de comunicação do Brasil, mas nós queremos fazer isso conjuntamente com a sociedade, olhando exatamente para a ampliação da garantia do direito à comunicação, né, e não para a restrição desse direito. E quando você anistia, né, ou reduz normas, reduz regras para os concessionários de rádio e televisão, você está dando o recado contrário, você está dizendo que eles podem fazer tudo, que eles não têm que cumprir aquilo que determina o artigo 221 da Constituição, que é manter... Descumprido também o Marco Civil da Internet. Exatamente, e você dá esse sinal para eles, que eles vão poder continuar fazendo isso, que eles serão anistiados e continuarão sendo, né, proprietários, donos aí dos canais que eles mantêm sob sua tutela há 40 anos. Bom, Jair Bolsonaro, desde as eleições, já mostrava bastante, né, da sua perspectiva em relação ao que é a comunicação, né? Ele entende a comunicação como algo absolutamente instrumental, não como um direito, e para piorar isso, né, o seu autoritarismo não permite entender o que é liberdade de expressão. Porque para ele e para o grupo dele, a liberdade de expressão é a liberdade de expressão deles, né? Qualquer crítica ou qualquer dissenso relacionado àquilo que eles estão propondo é tido como ataque. E isso já estava colocado lá em 2018 com as milhares, né, de ofensas e de falas públicas que o próprio candidato ainda Bolsonaro fez, né, criticando Folha de São Paulo, criticando Rede Globo, criticando a própria liberdade de imprensa, né, algumas vezes nos deixando assim com a pulga atrás da orelha em relação a questões que ele poderia vir a fazer ao assumir a presidência em 2019. E não foi diferente, ele assumiu a presidência em 2019 e uma das primeiras, que não foi nem ele, foi o Mourão que assinou, mas uma das primeiras medidas que eles tomaram foi tentar reduzir, né, a Lei de Acesso à Informação, que é a LAI, que é uma lei que permite a todo cidadão brasileiro ter acesso a informações, né, enviando por dentro de um sistema um pedido de informação do executivo, são informações públicas, né? E a lei então, prevê que a transparência é ativa, né? O governo que tem que tomar a iniciativa de dar a transparência, e não exatamente. o cidadão, né? Mas eles nunca tomam, então Nunca, ao possibilitou contrário, que a gente querem pudesse restringir o tomar máximo possível. Então, essa foi uma das primeiras ações. Uma segunda ação bastante significativa do governo Bolsonaro para impedir a participação social foi aquela ação, né, dos conselhos, do fechamento de alguns conselhos, e teve ainda tentativa até de controlar as organizações da sociedade civil a partir de uma MP que estabelecia aí a reorganização da administração pública federal e queria, né, impor, né, um certo controle às organizações sociais a partir da Casa Civil. Então, assim, ele foi numa sequência, né, de ações que vinham bastante na linha daquilo que ele já, né, disseminava ao longo da sua campanha eleitoral. Na área da cultura, por exemplo, né, não é comunicação diretamente, mas não tem como não falar, né, da área da cultura, que é uma área bastante próxima. Foram vários os ataques, né, e alguns casos até de censura direta, né? Então, houve casos de censura direta na cultura, houve casos de desmonte. Então, assim, a retirada do Conselho do Audiovisual, né, do Ministério da Cultura e levar ele de volta para a Casa Civil, de onde ele tinha saído em 2009 por uma medida do presidente Lula.
a transformar o Ministério A própria em, extinção do Ministério da Cultura. exatamente, em secretaria ligada ao Ministério do Turismo, né? A redução da capacidade dos grupos, né, dos grupos artísticos irem a redução do valor que poderia ser buscado a partir da Lei Rouanet, né? Então houve duas frentes aí, né, do governo Bolsonaro, uma a de criminalizar e de censurar diretamente alguns segmentos da sociedade. Então teve cancelamento de edital, né, que tinha como temática edital para produção de vídeos, que tinha como temática as questões relativas à população LGBTQI. Teve cancelamento de verbas da Ancine para difusão, né, de filmes brasileiros fora do Brasil. Então, alguns diretores e produtores que receberiam uma verba para poder levar os seus filmes para festivais internacionais não puderam levar. Mas teve também essa censura administrativa, digamos assim, que é você reduzir o dinheiro, né? Então, você reduz o fomento e, com isso, você impacta diretamente o setor, que, segundo ele, é um setor, né, que não produz cinema de qualidade, né, mas produz apenas cinema de esquerda, esquerdista, né? Isso na visão do próprio Bolsonaro. Bom, e em relação à própria radiodifusão, agora no final do ano, o Bolsonaro também andou falando, né, que iria, né, digamos assim, pressionar as empresas de comunicação, ia ser mais duro com as empresas de radiodifusão em relação à renovação das concessões, né, que se elas não estiverem, né, muito certinhas com a documentação, que ele pode vir a cancelar concessões aí de rádio e TV quando essas forem renovadas. E a gente sabe que o principal canal da Rede Globo está com previsão de renovação para o ano de 2022. Então esperamos aí que vá vir um debate bastante interessante se a gente conseguir puxar esse debate, né, pro lugar onde ele deve estar, né, que é o lugar da ampliação do direito à comunicação e não da restrição, né? Mas o Bolsonaro, na fala dele, né, deixava bastante evidente que há uma perspectiva política de punir aqueles que não são alinhados aí, aliados e alinhados, né, à sua política, na sua forma de pensar o mundo. E isso está bastante evidente, inclusive, se a gente pegar as matérias que a Folha de São Paulo fez recentemente, no final do ano passado, a partir dos dados do Tribunal de Contas da União relacionados a gastos em publicidade nas empresas de radiodifusão. Se antes a Globo era a principal empresa a abocanhar a publicidade governamental federal no Brasil, hoje ela já não é mais, né? A primeira empresa, né, hoje em termos de verbas publicitárias do governo é a Record, e a segunda é o SBT. Não é por acaso, né? Foram as duas emissoras que se colocaram, desde a campanha eleitoral, alinhadas à eleição do Jair Bolsonaro. E também são as duas emissoras que aceitaram fazer aquela propaganda de governo em prol da reforma da Previdência no ano de 2019, né? Uma propaganda bastante desonesta, né, que inclusive foi duas vezes, né, retirada do ar por conter desinformação. Então a gente fala muito de fake news, né, como algo que circula aí no WhatsApp, mas a desinformação, de um modo geral, que não é exatamente uma notícia falsa, mas é uma notícia fora de contexto, é uma notícia deturpada, é uma notícia enviesada, que só tem um lado, ela circula no ambiente da mídia brasileira já há bastante tempo, e a gente tem muitos exemplos disso aí ao longo da nossa história, né? Várias emissoras que já cometeram, que já publicizaram aí desinformação. E no caso da reforma da Previdência, isso aconteceu de novo, foi no ano de 2019, né? Tanto é que a Justiça retirou do ar por duas vezes a propaganda, por ela, né, não dizer exatamente, né,
aquilo que de fato estava acontecendo, por conta dela deturpar as informações. Então, hoje, o Bolsonaro ele trabalha nessa lógica, né, de que dinheiro para aqueles que o apoiam, né, e restrições para aqueles que não têm com ele um consenso. Então, para ele, isso é liberdade de expressão. Eu estou falando disso porque isso é muito perigoso, né? Porque não estou falando só de briguinha de egos, né? Eu estou falando de algo que materializa como o Jair Bolsonaro entende o que é liberdade de expressão. Né? Ele manifestou isso durante a campanha eleitoral, ao criticar bastante o jornal Folha de São Paulo, e manifesta isso ao privilegiar determinados segmentos da comunicação, né, que são aqueles segmentos alinhados a ele, e destratar, né, inclusive financeiramente, os segmentos que são contrários ou que têm um perfil mais crítico a ele. Quando, na verdade, a gente está falando de dinheiro público, né? Que essa propaganda ela sai da SECOM, da Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República. É ela que administra, né, essa grana e é ela que injeta essa grana em publicidade. Então é dinheiro público. Então o dinheiro público tem que ter regra, né? Então a distribuição da publicidade no Brasil ela tem regra. A última regra é de 2014, ainda no governo Dilma. É uma regra questionável, na minha opinião, porque é uma regra que traz como um dos pilares o alcance. Então, assim, as emissoras que têm maior alcance, maior audiência, são aquelas que devem ser mais privilegiadas. Então, acho que tem um limite para isso. Um limite não, mas eu acho que tem um problema aí, porque se você sempre injeta mais grana nas que já têm mais audiência, você não fomenta que outras empresas de comunicação possam adentrar o mercado da comunicação. Mas ainda assim era um critério bastante técnico, né? Então assim, se tem mais audiência, nós vamos gastar mais dinheiro com propaganda nesta emissora. Por que técnico? Porque tem aí a lei da percepção de que se eu quero alcançar a massa, o maior número de gente possível, eu vou colocar o dinheiro, o investimento da propaganda naquele que tem mais audiência, que tem mais alcance. O Bolsonaro subverte totalmente isso, né? O que já não era bom ficou muito pior, porque agora o dinheiro vai para aqueles que são explicitamente alinhados, né, ao pensamento dele, à política dele. Então a Globo, que já recebeu 38%, 42% da verba publicitária, hoje recebe 13%, 14%, 15% da verba publicitária. O SBT é o contrário, que já recebeu 15%, 14% e hoje está aí na casa dos 30% da verba publicitária, e a Record está com mais de 40% da verba publicitária. Esse gráfico é do Tribunal de Contas e ele está disponível, se alguém quiser, alguém que estiver assistindo quiser ter acesso a esse gráfico, buscar pela matéria da Folha que ele foi publicado, ele está disponível aí na internet. Então, acho que, assim, para começar, a gente está falando de um cenário brasileiro que é bastante concentrado. A gente tem um histórico de concentração dos meios de comunicação nas mãos de poucos grupos econômicos. Então, a gente já não tem o nosso direito à comunicação sendo exercido, sendo garantido, né? Esse é o dado, né, histórico da nossa realidade. O que acontece? Né? Havia uma perspectiva de que a diversidade e a pluralidade construídas a partir de uma internet livre e democrática pudesse nos ajudar, né, a mudar este quadro, né, a exercer cada vez mais o nosso direito à comunicação no ambiente digital, no ambiente virtual. Só que o que vem acontecendo paulatinamente é o contrário, a mesma concentração de propriedade que nós vimos ser construída e consolidada no âmbito das empresas de radiodifusão, agora se consolidam no âmbito das empresas das grandes plataformas mediadoras de conteúdo, né? Então a gente está falando aí de Google, de Facebook, de Amazon, de Netflix e por aí vai. O problema é que isso se complexifica justamente porque essas empresas elas não têm um solo exatamente, né?
ao contrário da Rede Globo, do SBT e da Record, que tem um solo nacional, né? São empresas de capital nacional prioritariamente. Essas outras, as empresas, as plataformas, elas são capital internacional e elas não têm solo, né? Elas estão em vários países. A sede pode estar nos Estados Unidos, né? Mas elas ofertam serviço em vários países do mundo, logo deveriam estar condicionadas, digamos assim, à legislação dos países onde elas ofertam os serviços, né? Mas é um debate bastante difícil e que conta aí com bastante lobby, né, dessas empresas, sobretudo o Facebook e o Google, né, nos Estados Unidos. Para começar, acho que é por aí, né? Sim, Ana. Fiquei calado aqui porque, enfim, estava me contemplando total. É um debate muito amplo, né? A gente fica e eu acho que esses atores políticos e sociais entenderam a importância da comunicação para a construção da hegemonia social, né? Então, eu estava pensando, você estava falando, eu estava pensando aqui, que a gente fica pensando, a gente está falando de comunicação e as pessoas ficam pensando só em TV, né? Mas a comunicação hoje é TV, rádio, internet, cinema, né? E aí eu estava pensando na situação do cinema brasileiro. É desastrosa desde o golpe, a situação da cultura, enfim, né? Faz parte da construção da comunicação, a cultura. Você falou que é uma área próxima, mas faz parte, né? O que alimenta a comunicação é a cultura, né? Então, o cinema brasileiro que tem um papel, né, de construção, inclusive da nossa sociedade, né, da nossa diversidade, vem sofrendo e aí é histórico se agora está muito ruim, antes também não era lá essas coisas, né? O cinema brasileiro vem sofrendo, não tem sido prioridade, né? Enquanto sim, Estados Unidos, por exemplo, enfim, né, constrói uma hegemonia mundial através das artes, né? O cinema faz parte dessa construção. Grandes países entenderam o papel da comunicação, do cinema, enfim, para a construção de um pensamento social hegemônico, né? Os Estados Unidos vêm utilizando o cinema, Hollywood, enfim, nessa questão. Então, é uma operação muito grande na comunicação, né? A gente está falando aqui de bilhões de reais investidos, enfim, mais de bilhões, enfim, muito grande, uma operação muito grande para a construção de uma hegemonia de um pensamento, né? Então, e esse pensamento hoje, né, com a crise da Covid, tem sido colocado e aí eu queria relacionar com a pandemia que a gente está vivendo, né? A construção, né, é nítido e notório que os nossos grandes meios de comunicação são neoliberais, capitalistas, defendem o capitalismo internacional, defendem o Estado mínimo, foram a favor da Lava Jato, por exemplo, né? A Globo continua a apoiar Sérgio Moro, né? Qual é a diferença, né? A gente pega assim a cobertura dos prints que Sérgio Moro vazou do presidente da República, agora atual, Jair Bolsonaro, sem nenhum questionamento da autenticidade. Quando o The Intercept vazou as conversas de Telegram da Operação Lava Jato, houve todo aquele questionamento da autenticidade desse material, né? Então, é uma coisa muito complexa. O, o Eduardo Bolsonaro tem feito uma operação, né? Ele tem feito da guerra cultural, ele mesmo fala, a questão do Olavo de Carvalho, enfim, né, de dizer que na eleição rolou muito aquele, aquela fake news
do marxismo cultural, que é uma coisa nazista, inclusive, de origem nazista. E teve outro. Eu estou trazendo episódios para a gente materializar o que a gente está falando aqui, né? Aquele episódio, eu acordei vendo aquele vídeo do secretário de Cultura nazista com música de Wagner, enfim, é uma questão assim absurda. E ele falava de uma construção de uma cultura nacional, de uma cultura realmente de aproximação, né? Na semana que ele fala do AI-5, vai testando, né? E vai naturalizando. É um discurso. Caio, eu tô te perdendo. Essa análise do discurso também tá ok aí? Acho que só a internet. Né? Tá tudo bem aqui, tô te vendo. Tá ouvindo agora? Tá bom? Ok, pode seguir. Eu estava falando um pouco da análise do discurso em relação àquele vídeo de lançamento do edital da cultura, né? Então, isso associado a toda essa operação colocada de kit gay, de dizer que comunista faz de criminalização da esquerda como um todo, eles fazem toda essa associação, né? E nós estamos vendo aí quem são os verdadeiros criminosos, né? Tá difícil de esconder a ligação da milícia com Flávio Bolsonaro, do gabinete do ódio com o Carlos Bolsonaro e da ligação com o assassinato da Marielle. Né? Então a gente pega todo esse discurso, eu estou falando um pouco agora da análise do discurso do governo, da análise do discurso da extrema-direita e da família Bolsonaro. Né? Então queria que você falasse um pouco disso também agora, né? Dessa análise de discurso e dessa prática de comunicação que eles têm feito utilizando as redes sociais, robôs, né? Enfim, todo esse processo das plataformas também. Pois há muitas pessoas, né, quando a gente está falando de fake news, desinformação no período eleitoral, tem gente que fala assim, mas isso sempre existiu, né? Sempre existiu os panfletos apócrifos, né, que são despejados, né, nas ruas dias antes da eleição para desconstruir determinado candidato ou candidata. Desde a Idade Média, na verdade, existe, né, essa propagação de uma informação falsa sobre alguém com o intuito de desconstruí-la politicamente ou moralmente, né? Então, a questão é que quando a gente está falando hoje de fake news, a gente não está falando... primeiro, a gente está falando de algo com muito mais poder de alcance e velocidade de alcance. Né? Então, o uso da internet, né, possibilitou que esta ferramenta de desinformação, que é a fake news, de espalhar boatos, espalhar mentiras sobre outras pessoas com o intuito de destruí-las, alcance, né, numa velocidade e numa amplitude, numa dimensão muito maior do que a gente falava anteriormente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente não está falando de informação feita pela Ana Mielke ou pelo Caio Teixeira. A gente está falando de uma indústria. É isso que as pessoas precisam ter em mente. Quando a gente está falando de produção de fake news, de desinformação, a gente não está falando que a gente tem que criminalizar o seu João, que repassou uma informação que ele recebeu pelo WhatsApp. Né? A gente tem que ir atrás de quem produziu essa informação e dos métodos utilizados para se chegar ao seu João. Né? Então a gente está falando de uma indústria que opera hoje milhões e milhões de dólares, né? Porque a gente não está falando nem de reais, porque isso acontece no mundo inteiro. Algumas dessas indústrias, né, pernas e braços dessas indústrias não estão nem localizadas no Brasil. A família Bolsonaro não é a primeira a se utilizar dessa indústria. Vamos botar aí a memória para funcionar. O MBL
né, utilizou bastante dessa indústria da fake news no período pré e pós-golpe, né, da Dilma Rousseff, com indícios, inclusive, de uso de dinheiro estrangeiro, de fundações estrangeiras, para fazer essa indústria, né, essa Think engrenagem Talks. rodar dentro do Think Brasil. Talks, né? Então, assim, quando a gente está falando hoje de desinformação, a gente está falando de uma indústria que movimenta milhões de dólares, né, e que produz essa desinformação com o intuito, né, de gerar engajamento político para determinados grupos políticos. Só que tem uma questão aí que muitas vezes as pessoas não se dão conta. Essa empresa de disseminação de notícias falsas, ela só consegue operar porque ela tem acesso a algo que hoje é bastante precioso, que chama dado pessoal. Sim. Né? Então, assim, a gente vive hoje um capitalismo de dados. Os dados pessoais, eles são passíveis de serem monetizados, né? E a gente a gente entra no sistema e doa os nossos dados, entrega os nossos dados, muitas vezes, como moeda para ter algum tipo de benefício, seja receber informações de uma loja de imóveis, né? Tá fazendo essa live aqui. Exatamente. Então, assim, esses dados, eles são coletados e extraídos depois por essa indústria da desinformação, né? São monetizáveis, né? Às vezes, algumas pessoas falam em venda de dados. Não é exatamente que eu vou pegar a caixinha com um monte de dados e vou vender para uma outra pessoa. Embora isso aconteça também, se você for na Santa Efigênia, em São Paulo, você vai ver pelas ruas pessoas vendendo CDs de bancos de dados de pessoas nos camelôs. Mas a gente está falando de algo muito mais refinado, né? Que é o controle dos gostos, que é o controle das personalidades, que é o controle dos interesses políticos, a partir da extração, né, e do tratamento que se dá a esses dados. E é a partir disso, né, que estas empresas que produzem a fake news, essa indústria da fake news opera. Né, porque ela opera... do Cambridge Analytica mostrou isso, né? Exatamente, ela opera em cima dessa extração indevida dos dados pessoais. No Brasil, Foi a por mesma exemplo, galera que operou aqui, o Steve Bannon operou o mesmo sistema que operou aqui no Brasil, foi esse. Exatamente. E no Brasil nós sabemos, por exemplo, não vou citar nome para não ser processada, de uma grande loja, né, que praticamente, né, repassou os dados dos seus clientes, dados esses que são entregues pelo cliente para fazer o cadastro comercial na loja, né, para serem utilizados por essa indústria de desinformação lá na campanha de 2018. Nesse caso em específico, a gente precisa lembrar o seguinte: no Brasil existe lei eleitoral e a lei de 2017 proibia que empresas privadas, CNPJ, doasse para a campanha. Né? Então aí existe uma ilegalidade que já foi desmascarada pela Folha de São Paulo. Né? Até hoje a gente não conseguiu uma resposta da justiça sobre isso, mas o fato é que operou-se uma rede de desinformação com dinheiro de empresas privadas e a legislação eleitoral proíbe que empresas privadas doem para campanhas eleitorais. Mas para além dessa questão legal das empresas privadas doarem para a campanha, tem esse dado do uso dos dados pessoais, né? De como a gente não ter garantido a proteção dos nossos dados pessoais permite que esses dados possam ser manipulados, né, para fins totalmente diversos àqueles para os quais eles foram coletados. E é por isso que é muito importante, e aí eu vou trazer uma informação que ontem, né, o nosso presidente, meu não, seu, o presidente da República editou uma medida provisória para adiar a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada em 2018 e com expectativa de entrar em vigor em agosto desse ano. Esse adiamento ia ser votado no Senado. Né, mas o Bolsonaro ontem, no Diário Oficial, de ontem para hoje, né, editou uma medida provisória, deu uma canetada, adiando para 2021 a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. O que isso significa no momento de pandemia? Né, aí entra o debate sobre
a pandemia e o nosso direito, resguardar o nosso direito. Significa que nós não temos hoje uma legislação que proíba, né, governos e empresas privadas de coletarem nossos dados na saúde e utilizarem isso depois para qualquer fim que não foi aquele para o qual o dado foi coletado. É isso que significa. E isso é muito perigoso, né? O Snowden já falou sobre isso, né? Outros autores aí que escrevem em jornais internacionais têm alertado, né, sobre essa arquitetura de opressão que está sendo montada em cima né, da coleta massiva de dados pessoais sob justificativa de conter a pandemia, né? Então, o tempo inteiro se coloca como justificativa. Não, para a gente conter a pandemia, a gente tem que abusar, né, do direito de privacidade do indivíduo para garantir o direito à saúde dele. Será que uma lei e uma regra não seriam exatamente necessários justamente para que os dados coletados, sim, para o tratamento da saúde, sim, para evitar que o vírus se expanda, sim, ponto, mas que ele não seja utilizado para outra coisa, não seria algo muito mais democrático, né? E, enfim, então eles estão trabalhando nessa lógica, né? Não tem direito à privacidade, a ideia é vigiar todo mundo, nós já somos vigiados 24 horas por dia a partir desse negocinho aqui chamado smartphone, que coleta até a nossa digital, né, e manda para as empresas tanto de software quanto de hardware, que hoje até as empresas de hardware conectam captam seus dados, então a Motorola, a Asus, essas empresas que não necessariamente são as empresas do software, né, que desenvolveu, ela também coleta seus dados. Então, assim, a questão da vigilância versus a saúde hoje, em relação à pandemia, ela é algo para a gente ficar bastante de olho. E o fato do Bolsonaro que nem está tão interessado em conter a pandemia, né, diga-se de passagem, que se nega a acreditar nos principais infectologistas do mundo, se nega a seguir aquilo que a Organização Mundial da Saúde está determinando, abre mão de se ter uma lei de proteção de dados nesse momento, né? Porque justificando que é necessário a coleta dos dados das pessoas e que os municípios e os estados não vão ter condições de se adequar à nova lei durante o processo de pandemia. Então, eu acredito... Oi. Pode Eu falar. queria que a gente caminhasse para finalizar, senão o Instagram derruba a gente com uma hora. A Ah, conversa foi é? muito boa. O Instagram tem Tem essa de perguntas aí pra encerra. gente? A galera mandou comentários aqui, mas eu acho que não vai dar tempo, eu acho que a gente vai cair. Eu queria que você comentasse um pouco, eu acho que a gente tem feito isso, de como está sendo essa quarentena, o que é que você está lendo, indicasse como ficar bem nessa quarentena e ficar em Ixi, casa. Rapidamente aí, a gente tem 5 minutos para a gente não derrubar. O que é que você está lendo, o que é que você está vendo, filme, o que é que você está fazendo em casa, o que é que você indica aí para as pessoas que estão nos acompanhando, para finalizar. olha, para finalizar, né, eu queria falar rapidamente quanto tempo a gente tem. 5 minutos estourando, o Instagram derruba a gente. Um pouco menos de Tá, eu cinco queria minutos. falar rapidamente de algo que você colocou lá na fase inicial e que eu acabei não comentando, que você falou assim, perspectivas da gente sair melhor desta pandemia, dessa quarentena. O meu lado otimista diz que sim, mas isso não está dado. As pessoas, o ultraliberalismo, né, que vem se colocando no mundo pós crise de 2008, né, e que instaurou seus tentáculos, né, em todos os países capitalistas no mundo, ele é muito, muito, muito cruel, assim. Retirada de direitos, devolver as pessoas que historicamente não tinham acesso ao não acesso, né? Então mulheres também, o discurso da mulher voltar para dentro de casa, os negros não terem acesso ao mercado formal de trabalho porque eles vão fazer empreendedorismo negro, né, na periferia, que na verdade é correr atrás, é fazer corre diário, como sempre fizemos, né? Então tem uma série de pequenos discursos,
né, que vem aí para solidificar esse ultraliberalismo desde o pós-crise de 2008. E a gente está nele, né? A gente está dentro desse ultraliberalismo, né? E existe uma razão mundo, né? Existe uma episteme, como diria Foucault, relacionada a isso, né? Existe uma razão, as pessoas estão pensando a partir disso, elas foram convencidas de que isso é normal e é natural. Então, para a gente sair dessa pandemia melhor, a gente precisa desconstruir isso, né? E eu não sei, honestamente, né, se nós temos hoje um percentual de força de enfrentamento para esta razão que está colocada aí. Então, assim, eu acho que não está dado, né? Não está dado, é possível, existe todo um debate sobre a necessidade de você ter o Estado forte, né, e de garantir, enfim, um estado de bem-estar das pessoas para que elas produzam, inclusive, para o capitalismo, mas esse é um debate meio que superado pelos ultraliberais, né? Porque existe exército na De espera, né, reserva. de reserva absurdo, como nunca, e a própria tecnologia, né, o uso massivo das tecnologias também permitiu, né, a redução dos postos de trabalho. Então, eu tenho dúvidas, eu acho que a gente vai ter que ir para um enfrentamento pós-vírus, óbvio, porque eu não estou propondo ninguém sair à rua agora, nesse momento a gente vai ficar em casa e vai fazer o possível pela internet, pelas redes sociais, mas eu acho que a gente vai precisar, sim, no pós-pandemia, fazer um enfrentamento bem mais radical do que esse que a gente tem feito até agora, né, para garantir minimamente, né, um retorno, né, a esse estado de bem-estar que no Brasil a gente viveu bem pouco durante os governos do Lula e da Dilma, muito pouco. Então, para finalizar, o que eu estou lendo? Estou lendo Loïc Wacquant, As Prisões da Miséria, é um estudioso francês que mora nos Estados Unidos e fala sobre os degredados do mundo, né? As pessoas que são que não acessam ou que estão à margem, mas não fora do sistema, né? À margem no sentido assim que estão usufruindo bem menos do sistema capitalista. Então estão marginalizados, mas não estão fora do sistema. E uma parte Tá desses avisando. O Instagram tá avisando aqui, 30 segundos pra gente. tá. Queria agradecer você. Ele vai derrubar a gente, senão a gente não salva. A gente vai colocar aí no YouTube, enfim, no Spotify, depois para a galera acompanhar e a gente ver de novo. Então eu vou encerrar aqui, que senão ele vai derrubar, a gente não vai. Tchau, Ana. Então, Obrigado. obrigada.